começar lendo um texto dos Pensamentos a Caminho, e eu abri aqui agradecer realmente. Né? Para o último dia de grupo, é bem legal o título. Agradecer me torna grande, pois quando agradeço, tomo algo de outros como um presente. Isso me enriquece porque eu recebo. Ao mesmo tempo, o que recebo agradecido não pode ser perdido por mim. O agradecimento me permite conservá-lo e aumentá-lo. Ele atua como o sol e a chuva morna atuam sobre uma planta jovem. Ela floresce. O agradecimento une e faz com que os nossos relacionamentos floresçam, pois, de bom grado, se dá a quem agradece. Por seu lado, quem recebe agradecido torna-se interiormente aberto e não pode deixar de dar e passar adiante o que recebeu com gratidão. Assim, o agradecimento nos torna felizes e enriquece a ambos. Quem agradece honra o que lhe foi dado e, simultaneamente, honra aqueles que lhe presentearam. Assim, o agradecimento engrandece todos, a mim, a dádiva e o doador. Lindo, né? E ele faz um movimento, né? Se você agradece, o outro fica feliz, ele se abre para os outros, né? Foi a Elizabeth que falou que começou a sorrir para todo mundo, foi você a semana passada? E daí todo mundo sorri. Nossa, funciona hoje no mercado. É muito louco. Porque aí ele manda a gente olhar e imaginar os antepassados. Aí eu fico olhando e falo assim, gente, tem gente demais nessa rua. Eu fico imaginando que você tem que vir, você imagina todos os antepassados do outro, os seus, o outro. Aí eu fico olhando a rua e falo assim, gente, não vai caber tudo aqui, não. É o infinito. E como funciona, né? Funciona, Antes muito legal. de começar, eu queria falar, alguém aqui assistiu This Is Us? A Kátia deve ter assistido. Eu assisti. O quê? Eu Você assisti. assistiu, Raide? Eu tô assistindo. Qual é o filme que eu não entendi? O This Is Us. Não assisti. Ai, não, pelo amor de Deus, assistam. Eu já tinha assistido no começo 4, estou assistindo a 5ª temporada, né? Mas eu queria trazer um recorte para vocês, porque foi muito lindo. Eu vou contar resumidamente a história. É de um casal, ela fica o tempo todo entremeando passado, presente e futuro. E é um casal que tem trigêmeos. E na hora que nasceram os trigêmeos, um deles faleceu. E daí foi levado pelos bombeiros um menino negro no mesmo dia e eles adotaram aquela criança. Então, todo o desenrolar da história ele corre em função dos gêmeos, dos três, né, que viraram trigêmeos, que ele entrou no lugar do outro, né? Mas eu estou na 5ª temporada, eu não vou contar porque ele é lindo, você se emociona o tempo todo e é constelação o tempo todo. Então, e de uma forma muito bonita, porque o criador da série, do filme, é aquele mesmo que nós vimos como é que é? A Vida é Assim. Como é que é, Solange? Você lembra o nome da... É o mesmo... A vida como ela é. A vida como ela é, do diretor. Ele, então, a cada gancho do que ele está trabalhando, vamos dizer, dentro da história de cada filho, ele passa flashes da vida na infância, na adolescência, que tem a ver ou com trauma ou com o recurso que eles trazem de toda a história deles, né? Mas o menino negro, que agora eles estão com 40 anos, ele chegou a entrar em contato com o pai, que tinha deixado, sobre a história pelo pai, que a mãe tinha morrido no parto, e daí ele acabou resgatando, porque depois o pai morreu, a história com o pai, mas ele não sabia nada da mãe, já tinha procurado, não tinha achado, até que um dia, como ele era prefeito, saiu um vídeo na internet, e aquela mãe, um senhor que era vietnamita, ele procurou por ele, porque a mãe dele tinha sido o amor da vida dele. Ela era rica, ela morava em New Orleans, e daí o pai mandou ela embora, porque ela fugiu porque o pai queria que ela casasse. Então, ele foi e resgatou, gente, toda a história da mãe, né?
Mas a cena que me emocionou era que essa mãe era muito ligada a uma tia que tinha sido banida da família porque ela tinha tido um caso com um homem casado. E essa tia falava, você não pode segurar as dores, né? Ela falou, mas como é que eu vou fazer para colocar essa dor para fora? Daí ela falava assim, entra no lago, e ela entrava no lago e deixa tudo lá, né? Essa coisa da gente soltar, de soltar as dores que a gente tem falado muito aqui. E a mãe, desde nova, ela entrava no lago e gritava, né? E punha tudo para fora. E essa mãe, na verdade, não morreu. O pai, quando achou que ela morreu, foi embora com a criança, eles conseguiram reanimar, ela foi presa, voltou para a terra dela, e depois o que tinha sido a paixão da vida dela, que era um vietnamita, que foi quem encontrou ele, o vietnamita contou toda a história, e daí, depois de 2 anos que a mulher morreu, ele ficou com ela. Depois que ele sabe a história da mãe toda, é quase como se ele estivesse sendo preenchido por aquela mãe, né? Que é o tomar a mãe, literalmente. Ele entra no mar, no lago, começa a gritar, e daí ele visualiza a mãe falando que ama ele, e daí ele fala assim, eu não sabia que eu precisava tanto disso. E aquilo, gente, é cura, porque ele tinha pânico, ele era super ansioso, ele curou na hora, a fisionomia dele muda na hora. Então, eu achei essa cena, a série é toda linda, mas assim, eu nunca vi uma cena de tomar a mãe tão linda quanto essa. Então, por favor, assistam. Oi, Sandra, tudo bom, querida? Nossa, Cíntia, eu não lembrava mais nada disso. O outro filme que tudo você bem? está tentando lembrar o nome era A Vida em Si. É esse, é do mesmo Isso, diretor, A Vida em Si. isso. Foi eu que falei para vocês assistirem, tem até no YouTube, a gente fez uma reflexão, mas assistam This Is Us, é o melhor que tem, na minha opinião. Tá? Eu só contei uma cena para vocês, ele está no Amazon Prime. Não sei se vocês têm. E hoje é dia do Bert, né? Hoje é aniversário do Bert Hellinger. Do Bert, e foi ele que tomou a mãe, né? Aos 92 anos, é tudo... Tomaram mãe. Mas tudo, esse filme deixa ligado, claro, né? o tempo todo o quanto que as raízes são um recurso. Elas trazem o trauma também, mas é daí que vem o recurso o tempo todo. E é engraçado que nessa fase dos gêmeos... Você assistiu, Sandra, This Is Us? Eu assisti todas as temporadas. Eu estou na 5ª, eu estou contando aquela cena do Randall entrando no lago quando ele encontra a mãe. Não lembro dessa cena. Pelo amor de Deus. Você está falando do filho, daquele filho que era ator? Não, estou falando do filho adotivo, o negro. Ele entra no lago quando ele era criança ou quando ele já era adulto? Não, ele entra do lago depois que ele sabe a história da mãe para resgatar a mãe. Daí é que eu falo que ele toma a mãe de uma forma belíssima. Não estou lembrada agora. Bom, enfim, dica para vocês, agora vocês vão de férias, Natal dá para assistir tudo, porque você senta, você não consegue assistir um capítulo, você assistir 5, 6 de uma vez, e é isso. Sugestão para as férias, Tudo Bem Não Ser Normal. Coreano, gostei muito. Leve, gostosinho. Agora aquele Made, ou Mad, eu não consegui. Eu comecei a ver, falei, ai... O Made, ele é bastante pesado, porque assim chega uma hora você fala, não é possível, não tem saída, mas ele mostra, ao meu ver, assim, um olhar sistêmico de uma forma bem bonita, como que aquela pessoa que não tinha tido recurso nenhum, foi abandonada, não foi cuidada, ela só consegue ir para o novo e para frente depois que ela realmente resgata também o pai e a mãe e aceita que eles são imperfeitos, fizeram o melhor que eles puderam também. Mas o This Is Us é muito mais bonito. Esse eu já vi. Mas esse termina na 5ª, né? Ele não termina, na verdade, ele para e não acaba, né? Eu estou na 5ª, que eu tinha assistido há muito tempo, até a 4ª. É que eu acho que aí entrou a pandemia e parou. Tanto que a 5ª temporada, eles estão na época da pandemia, né?
Já. É. Bom, eu vou fazer um exercício só antes do Carlos começar, tá? Para a gente se centrar, eu vou pedir que vocês fechem os olhos. Ô, Cíntia, me perdoe. Tem umas 3 pessoas falando que está querendo entrar, eu não sei o que está acontecendo. Você podia dar só uma olhadinha. Vou, claro. Deixa eu ver. Eu tentei ajudar também ali, mas acho que a Roberta está ajudando, Cíntia. Grupos minutos. Ah, a Helenise já escreveu. 5. Ela já está falando. A Roberta que está falando com eles. Mas se ela não está conseguindo com nenhum... Às vezes, o Zoom dela está desatualizado. Às vezes tem que atualizar o Zoom. Ah, tá. Às vezes pode acontecer isso. Pode, já aconteceu comigo. Quer que eu escreva, Cíntia? Ah, tá, já escrevi. Já escrevi. É muita mídia ao mesmo tempo aqui, né, para a gente dar conta. Então, vamos fechar os olhos? Prestar atenção na respiração. A gente vai tirar o olhar agora de fora e pôr o olhar para dentro, começando pelo corpo. Prestando atenção na respiração. Jung falava que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então, nós vamos agora navegar dentro de nós mesmos. Inspirem profundamente, segurem 3, 4 tempos, e soltem 3, 4 tempos. Soltem pela boca. Sentindo todo o corpo, prestando atenção se há algum ponto tenso no corpo. Se tiver, joguem a respiração para esse ponto e deixe que saia automaticamente todo o desconforto, tudo que vocês não precisam nesse momento. Se quiserem mexer um pouco o corpo, dar uns tapinhas, acordando o corpo, se trazendo para o aqui e agora, mexendo o pescoço, soltando o maxilar, respirando, soltando o ar. E vocês podem imaginar bem acima de vocês um grande sol lá no alto, lá bem alto, acima da cabeça. Esse sol deixa um raio sair que entra por dentro da cabeça, penetrando pelo corpo todo, em cada parte do corpo, em cada órgão, cada veia, cada célula. Eu inspiro e expiro, soltando o que eu não preciso mais. E o topo da cabeça se abre e eu desperto para mim mesmo, como se eu estivesse contemplando um lago que reflete a luz,
Vejo a transparência, a cor, a profundidade, os sons dessa água. Me trago para o aqui agora totalmente presente, soltando todas as tensões. Um momento de relaxamento, de descompressão. Essa luz, essa respiração ancora no nosso ser, inteiramente. Intuitivamente, você sente aí dentro de você onde é seu centro, onde é o seu ser, e leve sua consciência para este lugar, fique ancorada no espaço do seu ser. Vou contar uma história para vocês, que havia um pescador, que todos os dias ele saía muito cedo de casa para pescar. Antes do sol sair, ele saía todos os dias, porque os peixes ficavam mais perto da beira do mar antes do sol sair. Ele ia pescar, nem precisava de bote, só de uma rede, e ele fazia esse trajeto todos os dias. E um dia, chegando a mais um dia de trabalho, ele chegou perto do mar e tropeçou numa pedra. E começou a caminhar mais um pouco, estranhou, nossa, e logo ele tropeçou de novo em outra pedra. Ficou intrigado, logo tropeçou de novo em outra pedra. Ele resolveu pegar a pedra e foi guardando as pedras no bolso. E ficou com esse foco, ele ficou tão intrigado com tanta pedra que foi guardando todas as pedras no bolso e continuou a caminhar e acabou ficando muito pesado o bolso dele. Estava escuro, ele não estava enxergando muito bem e ele acabou decidindo jogar as pedras no mar então de novo. E foi jogando uma a uma. Jogou a primeira pedra e fez um barulho que deixou ele muito intrigado, mas encantado ao mesmo tempo, com um tintilar, assim, um som diferente. E foi jogando uma a uma de volta ao mar, e amanheceu o dia, e ele acabou esquecendo a pesca. Daí ficou só uma pedra no bolso dele na mão. O sol apareceu, iluminou a pedra, e daí ele ficou embevecido, porque a pedra era de ouro. Olhou para a pedra e disse, meu Deus, isso é de ouro. Daí, imediatamente, ele falou, meu Deus, mas como é que eu joguei todas essas pedras na água e só ficou uma? E ficou muito frustrado e decepcionado, porque só ficou uma pedra que era de ouro. Tá? Do que se trata este conto? Né? Ou você pode ficar muito frustrado e decepcionado porque ficou com uma pedra só, ou você pode ficar muito feliz porque a pedra é de ouro. A escolha é nossa. Então, nós vamos trabalhar metas ainda hoje, então as escolhas estão bem dentro disso. Então, devagarzinho ao seu tempo, vocês podem ir voltando para aqui agora, devagar, totalmente conectados. Tudo bem? Carlos, então, você gostaria de se apresentar? O pessoal já te conhece, mas conhecer você um pouquinho profissionalmente, o que você faz? Ok. Eu sou Carlos, moro perto de Madrid, na Espanha. Sou constelador mais ou menos 2 anos atrás. Eu cheguei às constelações após mais ou menos mais de 20 anos de trabalho com energia. Primeiro com o Reiki e depois com registros acásicos. E chegou um momento que os registros acásicos me indicaram que tinha que constelar, que era a forma que podia ajudar melhor as pessoas. Então,
o meu trabalho principal trata de unir as terapias que até agora fazia junto com as constelações. Como todos nós, né? A gente acaba unindo tudo, é isso aí. E as constelações kármicas, que é o que vamos a experimentar hoje, trata principalmente da união dos registros acásicos e das constelações. Bem para legal. que façam uma ideia. É dizer, que nos vai conectar com o campo quântico, com a informação que nos chega do campo quântico, matriz universal, como vocês prefiram chamar. Vamos trabalhar, como a Cíntia pediu no cartaz, cada vai ter uns representantes, que podem ser pedrinhas, cristais, papéis, ou algum tipo de objeto que ajude a representar as diferentes partes que vou ir falando. Estão preparadas? Ou é preciso que alguém deixar um tempo para vocês procurar? Todo mundo tem alguma coisa, objetos, ou cristais, ou bonecos? Pegar aqui no chão do ladinho. Vou pegar. Eu vou pegar alguma coisa. Pega esses 7, 8 objetos. Para começar, por isso eu falo, antes de começar. Pedra opaca de São João, assim, serve? Pode ser, sim. Eu tenho cristais, por exemplo, aqui. Tenho diferentes cristais. Ah, eu só tenho essas pedrinhas de São João. Pode ser. 7, 8, mais ou menos, porque pode precisar. Vamos aí, vamos ver. Para não ter que procurar no meio. Então, o que eu vou fazer vai ser trabalhar com... Carlos, antes de começar, fala um pouquinho sobre os registros akáshicos, porque nem todo mundo aqui conhece, só para o pessoal entender o que significa. Os registros akáshicos é o registro da nossa alma. Tudo que nós fizemos, pensamos, desde que fomos criados como alma. Então, os registros akáshicos nos vão dar a pista para saber por que está passando determinada coisa em nossa vida. Porque, por exemplo, temos algum problema em uma relação, porque temos dificuldades no trabalho, etc. E nos ajudam a sanar isso. Está tudo registradinho lá, né? No campo quântico, eu falo que, como disse, eu prefiro falar do campo quântico, o campo acásico, desde a perspectiva que falam Chopra, imagino que todos conhecem a Chopra. Deepak Chopra. Erwin Laszlo, que é outro científico húngaro, Lynn McTaggart, todos esos, estou falando deles porque eles nos dão a perspectiva de fusão da ciência com as terapias ou espiritualidade oriental, que até agora estavam separados, mas todos esses científicos que eu nomei falam das duas coisas juntas. Tratam de fusionar as duas coisas. Então, por isso eu gosto dessa perspectiva, tanto de Chopra, ou de Laszlo, de Lynn McTaggart, o Joe Dispenza também. Hoje está ficando tudo mais junto, você tem razão. Que bom, né? Sim, eu sinto que o futuro da humanidade é esse, é a fusão, não é a separação.
que até agora... Isso é o nosso olhar sistêmico, né, Carlos? Que está tudo conectado, exatamente. Quando está tudo conectado e incluído, as coisas vão fluir e funcionar bem melhor, né? Estão já todos por aí? Não é? Deixa-me comprovar. Tudo pronto. Ok. Então, o que eu proponho é trabalhar como uma pessoa. Quem se põe voluntário? A Sandra? Sandra? A Sandra. Onde estás? Eu não vejo você. Sandra Suri, ela pôs o dedinho e congelou. Mas a mim não me aparece na tela. Ué, que estranho. Você está no celular ou está no computador? No portátil. Ah, no celular. Oi, voltou. Voltou. Você, se está no celular... Agora se vi. Agora se vi. Conseguiu. Agora vi. Tá, ok. Então, mas eu vou trabalhar com a Sandra, mas ao mesmo tempo que eu vou fazendo com Sandra, vocês podem trabalhar em vocês com os representantes que eu vou nomeando. Ok. Entenderam? Ótimo. Então, Sandra, que gostaria de trabalhar hoje? Eu queria saber sobre o meu momento atual. Está um grande desafio. Como que eu posso me desenrolar dele? Quer concretizar mais? Eu quero curar as relações familiares. Marido, filhos. Okay. Então, todos vocês, ao mesmo tempo que eu vou trabalhar com Sandra o seu tema, vocês podem pensar no tema que querem trabalhar agora. Sentir qual é que tema querem trabalhar. Comecei a sentir um calor aqui na nuca, na cabeça, como um manto, talvez, um véu. E vão repetir comigo 3 vezes ondas translocacionais. Ondas translocacionais. Translocacionais? Sim. 3 veces. Ondas translocacionais. Ondas translocacionais. Ondas translocacionais. Estas ondas nos ayudan a conectar con el campo cuántico. Por eso estamos llamándolas, para facilitar o trabalho. Então, uma vez que todo mundo colocou a intenção do que quer trabalhar, vamos a escolher um representante para você. Dos objetos cristais que vocês têm. Sandra, você pode enfocar os objetos, o campo de você. Mais que enfocar você, eu quero que eu possa ver o campo. Ok, me permita. Os demais podem trabalhar em vocês. Eu não preciso mais da Sandra, eu gostaria de ver o campo. Então, escolhem um representante para você. Tá. Adelaide Passetti, pode ser? Não. Dos papéis, dos objetos que eu falei que vocês pegaram. Não entendi. Ah, aqui! Aqui das coisinhas. Objetos. Cristais, pedras, o que seja. Então, colocam a mão, o dedo em cima desse objeto.
e sentem o que transmite para vocês. Uma vez que tem sentido a energia do teu representante, escolhe outro representante para a tua alma. A alma é o quântico, como vocês quiserem chamar, se preferem não nomear religiosamente, podem usar o nome de eu quântico. E colocam onde vocês sentirem. E colocam o dedo agora em cima, ou a mão ou o dedo, para sentir a energia. Escolhem agora outro representante para a questão que estão trabalhando. E colocam de novo no lugar que vocês sentirem. E colocam a mão, o dedo em cima. No teu caso, Sandra, é o tema das relações. Mas o tema é o que cada um queira trabalhar. Coloquem agora de novo a mão do seu representante. Na sua alma, agora, e agora, de novo, na questão que estão trabalhando. Sandra, podes abrir o microfone? Aberto. Pronto. A Sandra Suria, com a pessoa que estou trabalhando. A outra? Tá. Sandra, como está sentindo? Eu senti que o meu representante estava agitado e a alma estava mais leve.
E sentiu que alguma informação, algo que estava transmitindo para você? Deixa eu ver. Uma vontade assim, como se eu precisasse ficar mais ancorada, mais conectada com as relações, talvez. Assumir mais, ficar mais presente. Ok. Se sentir de movimentar algum dos representantes, pode movimentar. Ou pode ficar como estão, como sentir. Uhum. Escolhemos agora outro representante para o maior ou o superior, como quiserem chamar vocês. E colocando a mão, os dedos acima dele. Sintam se tem algo que está transmitindo para vocês agora o maior. Podem colocar agora de novo a mão no seu representante. Como se sente, Sandra? Pesado. Desculpa? Sinto mais pesado. O representante está mais pesado. Em alguma parte do seu corpo sente isso? Faz aqui, ó, da cabeça. Aqui, assim. E que, se fosse dar uma nota de 1 a 10, que nota daria? 20. Tá bem pesado. 10, então. 10. Coloca aí de novo a mão no eu superior, o maior. Os demais vai sentindo, vai fazendo esses movimentos entre... Eu sinto um alinhamento, né, com um tubo de luz assim que joga para a terra. E aí eu tentei me comunicar e falou assim, só escuta. Não saber nada, só escuta. Podes perguntar agora ou pedir que te mostre que precisas aprender agora desta situação. Pode falar? Sim, parece.
que ninguém está sozinho, e que tudo reflete eu mesma. Tudo que está fora sou eu mesma. Pero pede, bom, escolher todos agora um representante que represente a primeira origem da questão, quando se produz por primeira vez essa questão. Pode ser de outra vida, desta vida, de antepassados, o que você... E coloque a mão, o dedo em cima desse representante. O que sente, Sandra? Eu vi uma cena como se uma pessoa caindo, assim. Sabe que a pessoa fica repetindo, sempre caindo, 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 como se agora eu precisasse desse chão, de enraizar, pudesse deixar tudo ir, me afastar. Sente que precisa você aprender disso. Coloca a mão e sente que precisa aprender disso. O que sente, Sandra? É como se sempre vai repetir essa história se eu não segurar, se eu não acolher, se eu não tiver chão. Então, as coisas vão sempre repetindo e vai caindo e vai soltando. Uma sensação. Então, coloca a mão no superior, de novo. E pede para ele que te ayude, que te ayude a liberarte de este ciclo. ¿Cómo hacer? Pode falar que ele falou? Sim, claro, Ele falou assim, você sente como pesado, mas não é. Só se entregar e só se soltar dessa resistência, né? Aí vai ficar leve. E que sentes que tem que soltar? Uma ansiedade de ser livre, de não conectar, de ficar solta, né? E aí eu tenho que estar agora conectado. Fala comigo. Eu me libero agora da ansiedade. Me libero agora da ansiedade. Repite 3 vezes. Eu me libero agora da ansiedade. Eu me libero agora da ansiedade. Me libero agora da ansiedade. Faça uma exalação profunda. Cortando tudo isso e faz umas quantas respirações devagar e profundas.
Parece que isso remeteu a um outro passado. Como se essa experiência kármica com essa pessoa da minha família trouxesse essa ansiedade de estar presa nessa conexão. E quando eu solto a ansiedade, aí eu vou para o medo de quando eu estava aprisionada. Okay. Eu preferia morrer do que ficar aprisionada. Medo de estar aprisionada. Isso. Ok. Então, coloca de novo a mão no superior. E sente. Que te tenta transmitir sobre isso? Eu sinto um formigamento no estômago, como se mexesse toda essa área do plexo. Faz uma exalação profunda de novo. Com a intenção de liberar-te disso. Faz a exalação. Faz umas quantas inalações e exalações. Profundas e devagar. Sensação que é só se eu morrer que eu vou ser liberta, sabe? Horrível. Como se eu estivesse confinada e só quando eu morresse que eu sairia desse confinamento. Pergunta a tu superior, como liberar-te dessa sensação, desse medo? Coloca a mão em cima dele e pergunta, porque é mais fácil para conectar-te com a sua medida. Só para dar a mão para ele. Ele fala para me dar as mãos para ele, que ele me tira. Eu não preciso querer resolver sozinha. Então, sente essa conexão com ele agora. Pode ser em forma de luz branca ou como você sentir. Permite que ele agora te libere disso. Nossa, como que tem medo? É muito forte o medo. Faz uma exalação profunda, liberando. E umas quantas inalações e exalações profundas. Eu já estou nas mãos dele. Ele está me soltando. Como se sente agora? Como se tivesse tudo formigando, assim, sabe? Uma energia que entrou que não tinha, entende? Que se está movimentando a energia por você. Muito. Lo sente como algo bom, não? E como que é? Algo positivo, algo... Isso. Pede para ele, para tu superior, coloca a mão de novo nele e pede se tem alguma mensagem para te dar agora. Colocar o quê? Se tem alguma mensagem para te dar.
Nada que eu estou passando é mais forte que a força do meu espírito. Então, tudo vai passar, porque existe essa força. A força do espírito te vai apoiar. É. Ai. Coloca a mão de novo em você. E sente como está agora, o teu representante. Tá ótimo. É igual essa parte assim, fluida, circulando a energia. Tua alma, então, agora. Então, agora coloca na alma. Está expandindo para fora agora. No teu... na questão que estavas trabalhando, nas relações, coloca a mão agora, e sente. Fala que a palavra escolha. Sente o que significa isso para você. Eu posso escolher resolver tudo agora e ficar livre. Não querer resolver agora e ficar aprisionado para resolver só depois. Então, faça a escolha. Agora, né? Agora do que você quer. Eu quero resolver agora. Repita 3 vezes a afirmação. Eu resolvo agora. Eu resolvo agora. 3 vezes. Eu resolvo agora. Eu resolvo agora. Exhala, isso, faz uma exalação profunda. Soltando. Parece que o que estava fluido foi preenchido na experiência. Eu fiquei mais presente, mais encarnada. E como sente agora a moléstia que tinha na parte de trás da cabeça? O lado direito soltou todo, o esquerdo está indo. Ok, então coloca ainda de novo a mão no superior e pergunta: que tenho que soltar ainda que está aí? Tem que soltar ainda, que está ainda aqui. Coloquei o controle. Controle, querendo controlar eu, situação, o outro. Deixar que ele me dê as mãos. Então, sim, pode decidir agora soltar, deixar o controle. Faça a afirmação se o sentir. Eu solto o controle. Eu solto o controle. Eu solto o controle. Vem pra cá. Vem pra cá, peraí. Eu solto o controle daqui também. Eu solto o controle. Faça essa exalação profunda que te ajuda a liberar. É mais ou menos assim que eu estou entendendo. A mente quer saber o que fazer. E ele fala que não, que é só para pegar a orientação dele, que não é para eu querer saber. Então, permite que ele pega ele e pega o representante e sente qual é o que te está transmitindo agora.
Que sente, Sandra? Ele ficou leve, ele só falou que eu tenho que confiar, que agora as coisas vão dar seus passos, né? Então, eu confio. Eu confio. Eu confio Agora, na orientação do Espírito, se quiser añadir. eu confio na orientação do meu espírito. Eu confio. Confio na orientação do meu espírito. Como você Tenho vontade de pegar a alma também para ver. Pues pega. A alma sempre está bem. Ela parece que é íntegra, que ela não se abala. Sim, eu não sou o constante de encarnação tras encarnação. Como sente agora a moléstia na cabeça? Não, acabou, não tem mais. E no estômago, que tinha ainda antes algo? Como sente? Não, não tem mais. O corpo foi todo preenchido assim. Okay. Esse objetivo ajuda a aclaração para todos. Ajuda a perguntar onde sente a pessoa moléstia e a porcentagem, o número na escala SUD, se chama escala SUD, de 1 a 10. Então, aí, o objetivo é diminuir o máximo possível esse número. Então, coloca de novo a mão no teu representante. Como se sente agora? Unida a ele, tranquila. Também. Ok. Perfeito, então. Então, vamos fazer um último passo. Vamos colocar as mãos para cima. Por a intenção que estamos levando esta solução para o campo quântico. A matriz universal, campo quântico, como queramos chamar isso. E quando sentirem, podem baixar as mãos. Isso é uma coisa bem surpreendente. Na hora que eu vim trazendo para mim, me vi homem e mulher. Porque internamente temos os dois. Somos yin e yang. A nossa essência está nos dois. E o objetivo é realmente equilibrar as duas partes nossas. Quanto mais equilibrados tenhamos a parte masculina, a parte feminina, a parte yin, a parte yang, mais vamos a estar em harmonia com a vida, com tudo. Oi? Agora.
Está bem, então, Sandra? Está bom? Um pouco diferente do outro. Diziam que Espera, que se entrecortou. Não escutei você. Quando eu era pequena, eu tinha o lado direito do cérebro mais acelerado do que o esquerdo. Sentia muito, percebia muito. E aí me fizeram para tomar um remédio até 12 anos de idade para equilibrar. E aí é interessante porque, por exemplo, esse lado do meu cabelo caiu muito. Eu tenho mais cabelo de cá. Tem um pouco menos. Sim, se vê. Eu tinha dores de cabeça assim, que entrava como uma facada assim desse lado. O lado direito, o hemisfério direito. Direito. Isso numa vida. Criativo, o artístico. Isso, muito ativado. E eu sentia esse desnível, né? E aí, numa vida passada, veio o arco de um violino aqui. Que te golpearam? Morri com um arco de violino, entrou aqui. Que chique, hein, Sandra? Mas, olha, se eu contar como foi, você vai ficar impressionado. Acho que não tem problema, vou falar bem rapidamente. Eu tocava violino. Sim. E a gente estava tocando, de repente fez um barulho de explosão. Explodiu toda a câmera cheia de vidro, né? Teatro de arena. Foi subindo todas as estantes que se caía, plá, 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 e eu entrei dentro de um furacão. Fui com meu arco dentro do furacão, enfiou e eu morri assim. Claro, y eso realmente nos afecta en vidas posteriores hasta no ser resuelto. Essa agitação talvez de um lado, e agora eu senti que isso trabalhou agora, porque eu senti assim que me via assim, homem e mulher juntando assim dentro de mim, equilibrando. Olha, no EMDR que a gente trabalha a integração dos dois lados, né? Você pode bater aqui dos dois lados, tá? Porque tem até uma playlist e pensar em alguma coisa positiva, tal, porque ele vai desprocessando do cérebro, tá? É toque ou a visão ou também o som, que tem a playlist que você pode colocar, né? Tem a música bilateral. Do EMDR, né? Do Eye Movement da Shapiro. Bilaterais. Isso é bom para trabalhar isso. Então, na verdade, a integração, porque, na verdade, o lado esquerdo e o direito, eles funcionam de forma transversal, né? Isso. Quando você trabalha. Mas, assim, é uma forma, assim, um exercício simples para se fazer quando você está mais agitada, tá? Pensar numa coisa legal e que você gosta, e ficar batendo dos dois lados para ir equilibrando, entendeu? Está no corpo, tudo está no corpo. Que delícia. Onde tem esse... A playlist tem no Spotify, tá? Na verdade, a técnica terapêutica é muito mais profunda que isso, mas esse eu estou dando assim como dica para vocês, se estiverem ansiosos ou agitados, tal, vocês podem pôr a playlist e fazer isso que daí vocês trazem para o corpo a sensação boa. Entendeu? E em YouTube também tem vídeos de música bilateral. Tem do EMDR. Depois eu passo, mas vocês acham fácil? Envia para a gente, compartilha o Spotify só. Vou compartilhar do Spotify. Com gentileza. Como se sentiram os demais? Quem quer compartilhar, gente? Eu me vi, assim, eu vou ter que fazer uma cirurgia no baço agora em janeiro. Eu estava morrendo de medo, né? E, assim, tá limpo. E eu achei legal que as pedras que eu escolhi, a minha alma é uma tartaruga.
Eu achei, assim, eu fui pegando, assim, eu sabia que a minha alma era velha, mas não pensava que era tanto. E o problema é eu escolher ele grande, mas eu ia pegando, né? E aí eu descobri que o eu maior, ele vinha no terceiro olho, que eu acho que eu deixei de usar ele há muito tempo. Eu sempre tentei desenvolver, aí eu parei, eu esqueci. E aí quando chegou na primeira, da onde veio, então era isso, e me remeteu aos meus ancestrais indígenas. Aí veio a música indígena, do tan, 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 a batida, aquela batida vinha, e eu fiquei batendo com a boca, eu achei muito louco. Que legal. Eu fiquei batendo na pedra, assim, então, vou voltar a desenvolver o meu terceiro olho, que eu abandonei. Que legal. Alguém mais quer compartilhar? E você, Cíntia, como você sentiu? Foi muito legal. Eu pensei numa questão profissional e a alma e o eu superior assim estamos bem alinhados. Eu senti uma coisa bem leve. Tinha uma coisa de fora que era a questão que era pesada, que tem a ver com vida passada, com coisa. Me veio crenças mesmo relacionadas a esforço, a dificuldade, e que eu posso abrir mão disso neste momento, porque o resto está bem alinhado. Eu senti, foi bem legal. A minha alma eu peguei cor-de-rosa e ela é leve, né? É interessante. A Sandra falou que é leve e eu senti leve mesmo. Podia parecer o que fosse do lado, mas a alma estava leve. Então, eu sinto que se eu estiver conectada, eu posso ficar tranquila. É isso. E como sentiu a constelação? Exatamente. Mas como sentiu o trabalho? O trabalho, eu senti bastante energia. Eu senti, conforme ela ia liberando, eu ia liberando bastante do corpo também. Eu senti que várias pessoas aqui junto também entraram bastante no campo junto com a Sandra, né? Eu vou colocar no chat o nome do que falamos no início, para que o tenham. O quê? Eu coloquei lá já uma coisa... O que repetimos no início. Definição também. Fala, Pedro. Tá baixinho. Eu coloquei lá uma definição também do que é. O Pedro pôs os registros acásticos como definição no grupo do curso e no grupo do... Eu coloquei no chat o nome do que falamos no início, a conexão com o campo quântico, os registros acásticos são as ondas translocacionais. Legal. Muito bom. Obrigada por compartilhar com a gente, viu? Gratidão, Carlos. Foi muito legal. Sim, quando eu quiser... Gratidão. Foi maravilhoso. Muito obrigado, Carlos. Em janeiro, mais tarde, algum dia quer repetir com alguma outra pessoa. Isso pode ser interessante em algum momento a gente fazer em duplas, né? Em algum grupo, né? Todo mundo, ninguém quis compartilhar, assim, todo mundo ficou quieto. Esses depoimentos estão sendo gravados, Cíntia? Eu estou gravando. Porque o meu foi tão pessoal assim que eu não queria compartilhar. Mas como você sentiu? Então fala, Cecília. Mas se for divulgado, eu não quero, porque foi tão íntimo, tão pessoal, tão... Tá. Vamos fazer isso. Só o fato de perceber, eventualmente, a alma desconectada, que eu senti isso também com a pedrinha que eu peguei, parece que não tinha nada aqui. E só isso já é uma coisa importante, porque a gente começa a pensar no assunto. A desconexão, né? Porque a gente tem que estar com todas as nossas partes conectadas para poder entrar em contato com essas respostas, que é depois disso que a gente vai para a escolha. Mas não vamos esquecer o que eu tenho falado sempre, tem a nossa parte também para fazer, né? Sim. E foi interessante que colocar o dedo na causa original, assim, né? Sim. Veio um dedo assim com peso, com força. Então,
já no movimento eu senti que isso tem um grande peso na história. E a forma que eu trabalho muito com a respiração, como vocês viram. Sim, faço algumas frases, mas não trabalho tanto com frases, mas trabalho muito com a respiração. Respiração, isso que eu ia falar, né? A respiração é fundamental. Se sente em algum momento de dizer algumas afirmações, mas principalmente, como vocês viram, insistir na respiração. Começar exhalando para soltar o que seja. E aí fazer umas quantas respirações profundas e devagar. E eu vi muita gente, que é muito comum, bocejando, que é a energia movimentando conforme a gente vai trabalhando. Eu mesmo bocejei muito. Eu também. Mas muito legal, Carlos. Bem bacana. Muito obrigado por tudo isso. Obrigado a vocês também. Obrigada, Carlos. Gente, a gente pode falar um pouquinho de meta agora? Gratidão. Bom, eu trouxe esse tema para juntar com o que o Carlos estava falando. Primeiro, porque nós estamos no fim do ano, né? Passou o ano todo, e depois que ele também estava trabalhando, a gente está limpando coisas que estão lá atrás. Então, pensando nisso tudo, né? Pensando naquela historinha que eu contei, pensando a gente soltar o velho, porque a gente já vem falando em todos os nossos exercícios que ele vem nos dando força, nós temos que agradecer muito, que foi o texto que eu abri no começo, que isso vai nos dar abertura, mas olhar para frente é eu olhar que todas as coisas que aconteceram foram legal, né? De repente eu ter uma pedrinha de ouro na mão, né, igual a nossa história, e achar que ela é legal, e não que eu perdia todas as outras que eu joguei no mar. Então, eu acho que a ideia essencial é essa, quando a gente vai pensar em meta. Então, acho que a gente já faz esse trabalho aqui toda semana para estar assim, preparando o terreno para a gente cada vez mais ir soltando os padrões, os emaranhamentos, as lealdades, para poder escolher o novo e aquilo que a gente quer. Então, uma das coisas é parar de reclamar que a gente já sabe, né? Outra, vem um medo, muitas vezes, na hora da gente soltar. Por quê? Porque quando a gente solta aquilo que está ali há muito tempo, a gente fica com medo do vazio. Daí, depois, se eu deixar aí aquilo que está lá há tanto tempo, com o que eu fico? Gente, é super natural o vazio, né? Se eu tiro alguma coisa para pôr outra, vai ficar vazio um tempo, né? Então, isso dentro do processo, lidar com este medo do vazio é muito natural. Por exemplo, vivi a minha vida daquele jeito, o tempo todo reclamando disso, daquilo, que isso não dá certo, aquilo não dá certo, tal. E agora, se eu tirar, né? É a mesma coisa que a gente pensar no começo do ano, muito comum, não sei para vocês, pensando num lado bem prático e racional, é limpar armário, né? Eu estou precisando muito fazer isso comigo, né? Daí a gente tem que realmente, lembra que a gente trabalhou semana passada o desapego, começar a tirar, principalmente se a gente quiser colocar algo novo, né? Vamos dizer, nossa, esse ano estou tão feliz, eu tive 1000 transformações, tá? Eu quero um visual novo, vou cortar o cabelo, vou usar umas cores, tal. Vai ter que abrir o armário e eliminar um monte de coisa que não serve mais para poder usar esse novo visual, né? A Raide já entrou no novo visual antes de 2022, hein, Raide? Faltando os cabelos azuis. Não estou te ouvindo, está fechado. Tudo em processo, vai chegar. É processo. Então, esses medos, eles vão tensionando muito o nosso corpo, né? Que você viu que a gente sempre faz o exercício e o Carlos, ele foi indo devagar no exercício dele, ele foi
perguntando o tempo todo para a Sandra, né? Como é que está teu corpo? O que você está sentindo? O que você está vendo? Porque o nosso corpo é o grande sinalizador, né? Mas, como falei a semana passada, nós identificarmos essas coisas dentro do processo é que faz nós podemos caminhar, né? Ou cada passo, sem a identificação, não acontece nada, né? E como saber o que soltamos ou o que a gente fica, né? Como é que a gente vai identificar, né, o que a gente tem que soltar? É com a intuição. A intuição é que a gente tem que estar nessa conexão que a gente faz aqui, sempre nos exercícios de presença, se abrir para o campo, se abrir para esse eu superior, para estar se conectando com esse ser, para estar identificando e soltando, né? Alguém quer falar alguma coisa? Agora, daí, com tudo isso, as escolhas. Por exemplo, eu vi no meu exercício hoje aqui coisas que me vieram como vidas passadas, de coisas muito difíceis, tudo muito sacrificado, tudo muito difícil, que eu acho que reafirmou nessa vida em família, em que para conseguir as coisas, tudo tem que ser com muito esforço. Eu falei isso, acho que para minha mãe, acho que ontem ou hoje mesmo. É uma crença minha. Só que, assim, estou velha, estou cansada de esforço e faço muito para conseguir. Eu quero que venha de um jeito mais fluido, né? Então, eu tenho que abandonar, né? Tanto a gente tem que largar, soltar a nossa criança ferida, cuidar dela, soltar as lealdades, soltar as crenças. É um trabalho árduo, gente, não é um trabalho que chega assim, vai, já consegui, tudo bem. Tudo bem aí, Kátia? Está bocejando até agora? Tudo bem, estou um pouco. Então, o trabalho com as crenças, né, tanto as limitantes quanto as fortalecedoras, é muito importante. Por exemplo, essa crença que eu estou falando em relação a tudo tem que ser com muito esforço, ela é, ao mesmo tempo, para mim, limitante e, ao mesmo tempo, fortalecedora. Isso me veio muito no exercício que o Carlos deu hoje. Por quê? Ela é fortalecedora porque ela me ensinou a ter disciplina, me ensinou a ter persistência, quer dizer, não trouxe isso do nada. Mas eu acho que eu posso abrir mão do esforço. Tchau, Elizabeth, obrigada, bom Natal para você. Então, eu posso abrir mão do esforço. Então, eu estou dando esse exemplo que eu acabei de viver agora, porque é isso, às vezes a crença ela vem com as duas coisas, tanto com a parte que fortalece, quanto com a parte que é limitante. E daí, o que a gente faz com isso? Tá? Então, veja, é um trabalho de formiguinha você separar cada parte delas, né? Eu não quero abrir, eu não abro mão da minha persistência, porque ela me traz muita coisa. Mas eu abro mão de que tudo tem que ser pesado ou com muito esforço, entendeu? Então, eu acho que o eu superior ele nos ajuda, e assim, esses grupos como esse nosso, eu acho que nos ajuda demais a dar cada passinho nesse sentido, né? Porque a gente tem aqui um grupo terapêutico, eu acho que é mais do que aula, e não por acaso eu fiz esse grupo com a ideia de transmitir a filosofia de Bert, mas o grupo ficou assim muito caracterizado como grupo de terapeutas, né? Então acho que nada é por acaso. Então, nós estamos aqui, acho que para esmiuçar cada vez mais isso, né? E acho que nos dar as mãos para que a gente possa seguir, né? E daí, pensando nisso tudo, do dar espaço para o novo, do um ano novo que está chegando, tá? Embora eu não acho que o novo está no ano novo, né? Mas a gente aproveita para falar isso no ano novo. A primeira coisa, o primeiro passo para a gente chegar lá é a gente saber o que a gente quer, né? Qual meta que eu quero? Tá? Onde eu quero chegar? E daí que é encrenca, né? As pessoas querem, às vezes, tantas coisas,
não focam em nada, não planejam nada, e daí a coisa complica, porque daí realmente tem um caminho para se fazer. Então, vamos escolher uma coisa de cada vez, né? A gente vai trabalhar. Fala, Pedro. É que eu achei interessante. Desculpa, engasguei aqui. Você falou essa história do novo, e eu estava falando sobre essa história do ano novo. Eu não lembro, eu acho que foi com a minha irmã esses dias. E ela falou exatamente isso que você falou, que o ano novo não significa que seja o novo. E eu discordo muito, porque eu vejo tanta gente falando: no ano novo eu vou parar de fumar, no ano novo, que eu acredito que o novo vem da hora que você resolve fazer. Aqui a decisão do novo. Exatamente, eu acho que o novo começa na decisão. Como muita gente usa o ano novo para tomar decisão, para muita gente o novo está no ano novo, sim. Eu acho que para quem consegue realmente realizar as decisões que se propôs, o novo está lá, né? Não, é que, por exemplo, o ano novo, falar do ano novo, tudo isso que está no externo em volta da gente, nos impulsiona a pensar nisso, e isso é legal. Por exemplo, normalmente arrumo um armário quando começa o ano, que é aquele tempo que você para um pouco e daí você fala, bom, esse ano... Então, na verdade, ele nos faz planejar, né? Então, por isso que eu falei das muitas coisas. O planejamento é muito importante, mas ele não precisa ser no ano novo. Eu acho legal a gente pôr uma lista de intenções, de metas que a gente quer para o ano novo, e dentro dessas metas, na hora que você põe no papel, você fala, nossa, é muita coisa. Então, escolhe a que é mais importante para você, divida ela em etapas, subdivida no que você tem que fazer. Agora, eu estou muito virginiana, né, gente? Mas não posso fazer nada. É mais forte do que eu. Mas eu acho que isso funciona, comigo funciona muito. Tá? Então, eu não estou falando isso necessariamente no papel, mas o papel ajuda, porque o papel te ajuda a concretizar, ou papel ou desenho, ele ajuda você a visualizar melhor aquilo que você quer atingir. E, às vezes, quando você põe no papel, você fala, será que eu quero isso mesmo? Daí começam a vir aquelas coisas, eu quero chegar lá. Daí, quando você começa a pensar nos passos, você fala, mas será que eu quero mesmo? Tá? Então, essa clareza é muito importante, esse foco é o primeiro ponto para a gente começar a pensar numa meta. O segundo ponto é a emoção, né? Eu quero comprar um carro novo, né? Eu quero um carro novo, pegar uma coisa material, né? Por que eu quero um carro novo? O que ele vai trazer para mim? Ele pode me trazer status, a sensação boa, ele pode trazer a sensação de que o meu trabalho valeu a pena, porque eu consegui comprar uma coisa que eu queria, eu vou ser mais visto, as pessoas vão olhar para mim, enfim, é importante a gente buscar este porquê, a emoção que está por trás daquilo que eu quero chegar, eu quero conseguir. Tá? Terceiro ponto, gente, é acreditar, né? Então, gozado que o Carlos usou isso hoje. Então, quando você pensar com todos os detalhes naquilo que você está desejando como meta, você tem que pensar de 0 a 10 o quanto que eu acredito nisso. Tá? Então, se for 3, é pouco. Tá? É pouco, porque a neurociência já diz, a nossa mente ela é plástica e ela cria tudo aquilo que a gente deseja. Tá? Então, se eu não acredito, se eu acredito pouco, acredito 3, 4, daí sim, eu vou buscar, tá? Aí que está o processo. Da onde vem isso? Tá? É do emaranhamento, tem a ver com as crenças familiares, vou fazer as constelações para saber, para poder limpar cada vez mais os emaranhamentos, vou fazer terapia, vou buscar minhas crenças limitantes.
Mesmo assim, ainda está lá, né, Sandra? Vou lá e vou fazer uma regressão de memória para ver se está na vida passada. Enfim, nós temos várias ferramentas que nos ajudam a limpar isso, tá? Mas é importante. Às vezes, é legal eu trabalhar por que eu não acredito, né? Em primeiro lugar. Tá? O que está me limitando eu acreditar no meu sonho, naquilo que eu quero chegar? Tá? Daí eu penso nas minhas habilidades. Não, eu quero me formar em tal coisa. Ah, não, eu tenho capacidade, eu sou estudioso, eu sou... Todas as habilidades que seriam necessárias. Por que eu não acredito? Pode ser lá, porque na minha família ninguém estudou como eu e, de repente, aquilo eu preciso pedir licença, preciso honrar todo mundo, pedir a bênção para os familiares que não puderam estudar para que eu possa fazer aquilo. Por exemplo, que é a primeira coisa que me veio, né? E daí, depois que você realmente conseguiu trabalhar esse acreditar, qual o quarto passo, né? É você realmente imaginar de coração toda a cena, qual o estado que você quer se sentir, já se imaginar lá, tá? Então, vamos imaginar que a pessoa quer um carro, ela já vai imaginar a cor do carro, ela no carro, ela dirigindo, o vento batendo na cara, com todos os detalhes sensoriais, né? Há muitos anos atrás, eu fiz cursos que eu trabalhava com tela mental. E na tela mental, a gente primeiro imaginava, claro, sempre em estado alterado, né, gente? O que você não queria. Então, que seria o estado, às vezes, que a gente está agora e não quer. Daí você imagina o que você não quer, risca, assim, como se riscasse com um lápis piloto preto bem grande, ou rasga. Depois que você risca, você imagina a tela com todos os detalhes sensoriais daquilo que você quer. Importante, desejo real, merecimento, a gente precisa acreditar que a gente merece, né? E a ausência de conflito, este aí é o mais difícil, por isso que é legal trabalhar isso sensorialmente, entendeu? Alguma dúvida, gente? Já estão pensando nas suas metas? Já? Maria está cheia de metas? Ô, Cíntia, o que você falou antes da ausência de conflito? Desejo real, merecimento, tá? E merecimento é muito importante. Mas, veja, não é o merecimento que os outros acham, é o merecimento no meu coração, de eu achar que eu mereço. E ausência de conflito. Ah, não, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo e aquilo outro. Não, mas se eu não fizer aquilo, vai acontecer aquilo, aquilo. Não, mas não vai dar certo. Tal. E se eu não tivesse jogado todas as pedrinhas, eu tinha todas e não uma só. Tá? Então, esse aí é um treinamento do olhar para o positivo. Olhar sempre para a parte que é legal. Eu planejei 5 coisas, 3 deram certo, 2 não. Eu posso focar nas 2 que eu não consegui atingir ainda, ou focar nas 3 que... Então, vamos pensar em olhar para este ano, já que a gente está falando de metas, e pensar... a gente pode sentar e falar, 2 anos de pandemia, não aguento mais, que coisa chata, não saio de casa, mas eu posso pensar, puxa, a pandemia me trouxe tanta coisa boa, conheci um monte de gente diferente, de vários lugares, muito conhecimento, eu fiz vários cursos que talvez eu não tivesse feito neste momento. Nossa, para mim, quando eu penso milhares de coisas legais que a pandemia me trouxe. Mas eu posso ficar na televisão ouvindo quantas mortes tem todo dia, que a China vai tomar conta de tudo, e essa coisa de política e tal. Eu vou escolher, gente. Veja, também não estou criticando quem faça, eu estou falando que é o caminho e a escolha de cada um. Tá? A ideia não é o julgamento, mas a ideia é escolher aquilo que vai me soltar, que vai deixar eu soltar o velho e poder ir para o novo, e não aquilo que me prende. Tá? Eu tenho um exercício para vocês, eu
Então, assim, a última ideia, deixa eu só completar, é vocês imaginarem como se vocês já tivessem alcançado o objetivo, né? Tá? E ver se vocês conseguem imaginar. Então, quais são os passos, então, gente? Vamos lá. É o foco, a clareza, ter identificado e definido muito bem qual a minha meta, escreve, faz itens, subitens, se for necessário, desenha, tem gente que desenhando fica mais legal, pinta, canta o que você quer conseguir, não importa a forma. Segundo, identificar qual a emoção que está atrás disso que você quer, porque é tão interessante, gente, que às vezes aquilo que a gente tem como meta e desejo, no que a gente começa a trabalhar, a gente descobre que não é bem aquilo. Às vezes pode acontecer também. Vai trabalhar nessa emoção os medos, o medo do vazio, daí os emaranhamentos, as lealdades, as crenças limitantes, as fortalecedoras, as minhas habilidades. O que eu ainda... É muito importante a honestidade, porque tem coisas, às vezes, que eu quero conseguir, né? Eu lembro quando eu comecei a tocar piano com 32 anos, eu achava que nem dava para começar. Eu toco há quase 30 anos. Mas, assim, eu tinha uma ansiedade tão grande, estudava muito, ficava não sei quantas horas, e só que eu olhava para a minha professora, e ela tocava desde os 6 anos de idade, e eu achava que, em pouco tempo, como eu me dedicava, eu tinha que tocar igual ela. Aquilo me deixava extremamente tensa e ansiosa, o que demorava mais para o aprendizado fluir naturalmente. Eu gosto de dar exemplo meu, porque é legal a gente identificar na nossa história essas coisas. Nossa, e isso me fez... Eu amo minha professora de piano, ela é minha amiga, mas eu briguei com ela há muito tempo. Tudo que ela mandava fazer, eu queria saber por que disso, por que daquilo. Veja, eu tenho que ter noção que eu não posso querer fazer o que o outro faz desde os 6 anos em 1, 2 anos. Não vou fazer, talvez não vá fazer nem até o fim, mas eu tenho que ser grata porque ela está me dando a oportunidade de fazer coisa que eu gosto muito. Então, e outra, não olhe o que o outro atingiu, olhe o que você tem e aonde você quer chegar. Fala, Pedro. Eu achei legal isso que você falou do tentar saber o movimento. Eu falo muito isso com a aluna, e em outro sentido, porque a aluna ela tem o hábito de falar sem pensar muito e depois se arrepende, principalmente internet. Ela tem o hábito de postar umas coisas e depois se arrepende do que postou. E eu falo sempre isso para ela, para antes dela fazer o movimento, não é bem essas palavras que eu uso, mas antes de fazer o movimento, ver o que está movendo você, entendeu? Para você ver se você está com raiva, se não é melhor você esperar, você está numa vibe melhor para ver se é aquilo mesmo que você quer falar. Antes de você postar, você pensar que se aquilo que você está postando, você diria na cara da pessoa, que é muito mais fácil postar do que falar, então saiba que depois você vai ter que falar na cara o que você postou. Então, eu lido muito com ela na parte emocional disso. Você falou é da legal parte... ensinar a criança a respirar, a silenciar, né? A minha neta tem 1 ano, outro dia ela caiu, ficou assustada, eu ensinei ela a respirar fundo. Ela faz assim... Qualquer coisa, eu falo, respira fundo, ela nem fala. Ela faz assim, é uma graça. Parece bobagem, mas são coisas que a gente tem... Meu pai fazia isso com a gente. Quando você estava tenso, não sei o quê, ele falava, respira fundo. Porque é aquela hora que você consegue silenciar, né? Mas, enfim, no piano eu já fiquei bem nervosa, ansiosa e muitas coisas mais que você vai lidando, né? Então, tinha muita coisa que eu precisava desenvolver. É interessante, porque é olhar com generosidade também para isso. Tá? O outro conseguiu. Tem gente que consegue mais fácil? Tem, e daí? Eu vou conseguir no meu tempo, não tem problema nenhum. Tá tudo certo. Tá? Então, esse olhar mais generoso, mais tranquilo em relação a gente, ele eu acho que acelera muito o processo, tá? O nosso processo. E eu acho isso muito legal, tá? Então, vamos lá. Na verdade, eu queria que vocês pensassem numa meta, tá? Não vai dar, tem 10 minutos, vamos ver o que vocês preferem, tá? Na verdade,
era para fazer um exercício com papéis. Um é o presente, onde eu estou agora. O outro papel, assim, em frente, seria ao estado desejado. E um outro seria a metaposição, que, se eu fizesse o paralelo com o que o Carlos fez hoje, seria o eu superior ali agindo, que ele estaria mais em cima, olhando tudo isso. Tá? A gente pode fazer em duplas não, teria que ser em trios, ou a gente pode fazer uma meditação, o que vocês preferem? Eu acho que dá para fazer em trios, né? Vocês acham que dá em 15 minutos? Pensem numa meta. 3, 6, 9, 12. Nós estamos em menos. Deixa eu ver. Quantas salas? Quem é bom de matemática? 3. 3. Tem que ser com 4. Tem que ser. Tem uma de 4 e 2 de 3, tá? Vocês entenderam? Vocês entenderam o que eu falei? Não. A pessoa vai escolher uma meta. A Sandra escolhe uma meta, tá? A Heidi vai ser o estado atual dela, tá? A gente pode trabalhar até com gestos, que é bacana, tá? Como ela se sente agora. A Maria vai ser um estado desejado, é o futuro. Então, é importante a meta ser bem clara, ver como sente no corpo, o que essa meta vai te trazer em termos de sensação, de emoção. Daí, olhar para o futuro. Tá? O futuro, a Maria seria o futuro, ela vai falar todos os detalhes que ela sente lá. Tá? E a metaposição, vamos dizer que a Helenice, ela está olhando de cima, né? Olhando de cima, ela vai trazer o que eu estou falando da Sandra, a Sandra vai precisar ainda de desenvolver para chegar naquilo que ela está querendo. Ficou claro? Tá? No sentir, tá, gente? Tem um jeito legal de fazer andando. Você pode pôr um papel para o presente, um papel para o alcançado e um para a metaposição, e vai sentindo cada pedaço, cada parte de você mesmo, e vai fazendo gestos, até que você incorpore, literalmente incorpore, e não é nada mental, é tudo na sensação, porque a ideia é corporificar tudo isso. Deu para entender? Então, vamos lá. Se tiver dúvida, vocês me chamem. Cecília, para a gente terminar. Quem faltou? A Cecília. Cadê a Cecília? A Cecília no grupo da Solange, acho que também da Kátia, e as duas... No nosso grupo faltou a Solange. Bom, então não tem problema. Deu para fazer duas. A gente faz na mentoria depois, né, Cecília? Isso mesmo. A Solange e eu fazemos na mentoria. Foi legal? Foi legal? Alguém gostaria de falar alguma coisa? É muito ótimo, né? Não, depois na mentoria a gente faz isso até com a parte de andar e do corpo, que é bem legal esse exercício, mas até que deu tempo, graças a Deus. Muito lindo. Eu vou ler aqui, eu abri um texto do mesmo livro que tem super a ver, que é O Sucesso. O sucesso é limitado. Qualquer conquista nossa aciona um movimento que a coloca em questão ou a derruba, especialmente os êxitos que resultam de nosso planejamento e empenho pessoal costumam ser de curta duração. Devemos lamentar isso? Por que realmente? Toda evolução precisa de oposição para se firmar e fortalecer. Isso aqui é genial. Precisa levar em consideração outros movimentos que talvez não tenha observado ou tenha subestimado. Através da oposição, ela sintoniza com muitas outras forças que terminam por sustentá-la.
a oposição permite que a evolução e o sucesso alcancem um equilíbrio em relação a muitas outras forças, o que seria prejudicado por um desenvolvimento excessivamente rápido e unilateral. A resistência ao sucesso excessivamente rápido nos obriga a reconhecer e honrar as forças contrárias. Com isso, elas se dispõem a associar-se a nós num empreendimento comum que ganha mais influência, força e durabilidade. A situação é outra quando o movimento não procede de nós, quando seguimos um movimento que nasce da própria sintonia e que, por isso mesmo, atrai e incorpora outras pessoas. Esse movimento dura apenas enquanto o tempo e as circunstâncias o permitem. Quando atingem sua meta, seu êxito é como que natural e é sentido como benefício, como benéfico. Por essa razão, ele também pode continuar. Então, não fiquem chateados se demorar um pouco mais, um pouco menos. O importante é estar no fluxo da vida, né? Deixar levar, render-se, né, ao fluxo, né? A gente não deixa. Queridos, um Feliz Natal para todos vocês. Muito obrigada pela participação de todos. Só uma coisinha, no final da nossa conversa, assim, terminou assim, a gente dizendo assim, essa coisa do ir, né, no caminho, vai indo, vai seguindo esse fluxo, e às vezes pode chover e chove forte, e quando chove a gente tem que sair correndo, porque se proteger da chuva, isso pode significar novos caminhos, chegar mais rápido, porque você saiu correndo, né, por causa de uma chuva. Não, eu achei interessante que aquela história que eu contei para vocês, minha, do piano, hoje, ela reflete bem isso. Não adianta querer ir rápido, entendeu? Porque tem horas que o processo de evolução é esse mesmo. Me lembrou uma frase... Desculpa, Denise. As lições vêm de pouco em pouco, né? De acordo com a capacidade que você tem de compreender. Me lembrou uma frase que a gente usava no começo do curso: devagar é mais rápido. Devagar é mais rápido, pode ser, é mais rápido. Cíntia, o meu Zoom demorou demais para carregar aqui. Vou olhar depois na gravação esse texto. Ah, tá bom, tá bom. Eu vou pôr no YouTube, né? Quem não está no meu canal, por favor, se inscreva. Eu ponho normalmente todas os exercícios sistêmicos para vocês retomarem, tá bom? E vou pôr, talvez eu ponha no grupo esse texto, que eu acho ele bem bacana. Tá? E, gente, Feliz Natal, com muito amor. Para vocês também. Feliz Natal a todos. Gratidão. Tudo de bom para vocês. Prazer imenso estar com vocês aqui, tá? Estou terminando o ano muito feliz. Muita saudade. Beijo para todos. Beijo para todos. Vou pôr depois o vídeo do coral para vocês verem lá. Legal. Quero ver. Você não viu ainda, Solange? Beijo. Que lindo. Tchau. Tchau.